Portugal estava, na época da descoberta do ouro, saindo de uma situação muito ruim, que foi a União Ibérica. Então, Portugal ficou na mão da Espanha muito tempo. E quando se deu a descoberta das minas, se deu também, num período próximo, a retomada de Angola, que era uma colônia portuguesa que passou para as mãos espanholas com a União Ibérica e que depois voltou para Portugal de novo, assim como o Brasil, né? Com essa retomada de Angola, muitos escravos africanos que tinham experiências em minas de lá foram trazidos para cá para trabalhar com a mineração. Inclusive porque isso acabava rendendo lucros para a metrópole, já que os negros eles eram comprados da metrópole, não podia se fazer nenhuma negociação diretamente. Todos os negros que eram traficados, eles vinham por intermédio comercial, inclusive metropolitano, de próprio Portugal ganhava com esse monopólio desse negócio, né? As técnicas de mineração, nesse primeiro momento, elas se deveram muito mais ao trabalho e ao conhecimento dos escravos fazendo isso do que a investimento português. Eles não investiram nada. E também o trabalho era muito duro, né? E o que acabava provocando uma mortalidade muito grande. Bom, o trabalho na mineração exigia muita força física, o que fazia com que o tráfico negreiro priorizasse o homem forte, né? A condição física era importante. O tempo de vida útil de trabalho nas minas era de mais ou menos 7 anos de trabalho. Depois disso, o desgaste era tão grande do trabalhador que era contraproducente, então se substituía o escravo. Então, 120 anos de exploração manual com essa tecnologia africana de extrair ouro, que era como os africanos extraíam ouro, né, há milênios lá na África, que era saber perseguir o veio de quartzo, né? Então, o tempo todo ele vai estar mostrando a presença dele e vai estar te orientando a direção que você tem que cortar. Quer dizer, os negros que eram trazidos para cá, para serem escravizados, eles já sabiam essa técnica? Não, eles só vieram para cá porque eles sabiam a técnica. O português conhecia a África, a gente usa uma expressão muito comum no Brasil, que é de cabo a rabo. Rabat é a capital do Marrocos e a cidade do Cabo é a outra ponta da África. Então, o português conhecia a África toda, de cabo a Rabat. Então ele sabia onde que tinha pessoas com conhecimentos para tais habilidades, para tais ações. Então ele já comerciava ouro lá com a África, né? Desde o século VIII já tinha grande extração de ouro lá, já tinha comércio com a Europa. Então o português lá no século XVIII, na hora que encontra o ouro aqui, ele vai lá na África e começa a sequestrar essa mão de obra especializada. Entendi. Então quem construiu isso aqui era a melhor mão de obra do planeta da época da mineração. Entendi. Diferente do saber acadêmico, que confrontou com o saber africano e diminuiu o saber africano. Sem dúvida. E aí agora faz engenheiro de minas para fazer o que eles faziam aqui há 300 anos com a mente e o martelo. Então esse conhecimento que é o ponto que nunca é falado aqui em Ouro Preto. Aqui parece que o negro nasceu no navio negreiro. Porque eles lá na África, eles trabalhavam na lavoura. Então eles sabiam fazer isso aqui. Então eles construíam os instrumentos, construíam enxada, construíam picareta. Eles faziam engenho, faziam bicas, sabiam trazer a água do rio para cá. Então tudo isso era mão de obra negra, porque eles tinham que fazer e para melhorar o trabalho deles, para eles apanhar pouco, eles criavam as coisas. Entre 1700 e 1760, 1 em cada 4 portugueses viajou para o Brasil para a corrida do ouro. Aí a coisa vai pegar, o bicho vai pegar aqui no Brasil. Porque a partir desse período, começa a ter um aumento muito grande de colonos em busca do ouro para o Brasil. Então você tem um grande aumento de novo, intensifica novamente essa imigração de portugueses em direção ao Brasil, a ponto de Portugal começar a criar algumas legislações para
para dificultar, né, a vinda desses colonos, para não esvaziar Portugal nesse período, com a descoberta de ouros no Brasil, né? E aí Portugal vai começar, a partir de então, fazer uma administração bastante centralizadora a partir desse período, né? Portugal vai rebaixar todos os donatários das capitanias hereditárias e vai empossar e vai indicar só governadores da própria coroa, né? Portugal vai proibir o comércio desses colonos com outras nações, então nenhum colono português poderia fazer comércio com outra nação. Portugal também vai permitir que apenas portugueses tivessem o direito de permanecer ao Brasil, várias regras, né, que dificultam, né, a entrada de outro tipo de imigrante no Brasil, apenas o português. Esse foi um fenômeno poucas vezes visto no país e as vilas borbulhavam com essas novas oportunidades. E elas também atingiram aqueles homens escravizados. Sabe aquele sonho da alforria? Então, ficou possível. E apesar de histórias individuais de um ou outro escravo que porventura conseguiu descobrir um tanto de ouro e descobriu uma pepita e conseguiu comprar a sua carta de alforria, existia também, né? Mas alguns historiadores vão dizer que não. Na verdade, como eu disse, a forma de explorar, o controle da nossa metrópole sobre a produção aurífera foi um controle tão ferrenho como sobre os outros ciclos, como o canavieiro ou como, posteriormente, o ciclo da cafeicultura. Então, a partir daí é que vai começar a surgir a história de um rei nas tribos do Congo, que é escravizado, vem para o Brasil e vai para a região de Ouro Preto.